Os Hightowers são uma das casas mais orgulhosas e antigas de toda Westeros, e eles têm um papel fundamental ali durante a Dança dos Dragões, e por conta disso a gente vai falar sobre eles hoje. Então vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e hoje, como eu mencionei, a gente vai falar um pouco sobre a casa Hightower e mais algumas coisas que envolvem ela. Só que as coisas que eu quero falar aqui nesse vídeo não são tão relacionadas à Dança dos Dragões em si, porque esse período da história, né, já vai ser contado ali na série, né, na House of the Dragon. Então eu preferi não ficar dando muitos spoilers aqui, nem falar muito dos Hightowers durante essa fase aí da história de Westeros, e sim focar na história de origem deles, né, como que a casa foi se formando, algumas coisas que aconteceram de interessantes, e também falar um pouco sobre depois da dança, né, o que acontece com essa casa até chegar ali na rebelião do Robert e na Guerra dos Cinco Reis, que é o que a gente vê ali nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, basicamente, esse vídeo vai ser sem spoilers aí de House of the Dragon. Caso tenha alguma coisa que seja mais spoiler, eu aviso, mas a ideia é que não tenha nada. Então, podem ficar tranquilos enquanto a isso, tá? Bom, não sei se vocês já deram uma olhada aí pelo mapa de Westeros, mas não tem muitas cidades, né, pelos Sete Reinos. E uma das cidades que existem, que é uma das mais antigas, talvez a mais antiga, né, e uma das maiores e mais importantes, é Vila Velha, que fica ali na região da Campina. A cidade de Vila Velha ela foi construída onde é mais ou menos uma enseada, que é como se fosse uma baía pequena, assim. E ela foi erguida na época da Era dos Heróis, ainda pelos primeiros homens, antes da chegada dos Ândalos. Então, é uma cidade bastante antiga. E quem governa essa região desde essa época são os reis Hightowers. E eles têm esse nome, né, Hightower, por conta de uma ilha, né, que é chamada de Ilha da Batalha, que fica bem no centro dessa enseada, na qual eles ergueram uma torre, inicialmente de madeira, que é basicamente a fortaleza dessa família, né, desses reis que governavam essa região. E eles pegaram o nome dessa torre peculiar que eles tinham, né. Essa torre tem um detalhe muito legal, porque inicialmente ela foi construída de madeira, até que em um momento, né, o rei Uthor Hightower chama o Brandon, um construtor, que é uma das figuras mais míticas ali da Era dos Heróis, que é chamada justamente por esse nome, né, por ter várias figuras míticas e cavalheirescas, né, nessa época, nessa parte da história de Westeros. E o rei Brandon, um construtor, supostamente teria ajudado a construir, né, a torre alta feita de pedra mesmo, né. Então seria uma ligação aí que os Hightowers têm com os Starks e com essa figura super lendária aí desse período de Westeros. Essa torre ficou tão emblemática para os Hightower que não só disso que eles tiram o nome deles, como também o brasão da família, né? Já que a torre figura aí com a sua chama que tá lá no topo, né? Fica acesa no topo da torre, como também o lema deles, que é "Nós iluminamos o caminho", que tem a ver com a torre, mas que vocês vão perceber que também tem um pouco a ver aí até com alguns feitos que a própria família Hightower acaba tendo aí para a cultura e história de Westeros. Um desses feitos, por exemplo, é que a família Hightower, certa época, tinha um membro dela, né, que não era o rei, né, mas era, se não me engano, o irmão do rei, e ele era um cara que gostava de estar reunido com a galera da paz e do amor, que eram alguns sábios, feiticeiros, magos, que vinham de todas as partes do mundo para fazer parte ali do grupinho de amigos desse cara Hightower. É basicamente o Neymar com os amigos dele, sabe? Que ele financia todos os amigos. Era basicamente isso. Só que um dia esse cara Hightower acabou morrendo e deixou, né, todo o bando de amigos deles, né, desamparados. O que fez com que o rei Hightower da época, né, resolvesse honrar o legado do irmão e desse um pedacinho de terra para esse bando aí de sábios poder morar e poder ficar ali. Não só eles resolveram realmente morar ali, como eles acabaram erguendo a cidadela, né, que é basicamente o centro de conhecimento de Westeros, e fundaram também a Ordem dos Mestres, né. Então a família Hightower tem essa relação direta com a fundação, né, da cidadela, com a fundação da Ordem dos Mestres. Eles são realmente muito ligados, e até hoje, né, a cidadela fica, né, e os mestres são treinados ali em Vila Velha, sob a tutela dos Hightower, né.
E não só eles ajudaram a formar esse centro acadêmico de Westeros, como eles sempre foram também figuras muito voltadas para o comércio, para a diplomacia. Eles nunca foram tão ligados assim à guerra. A cidade de Vila Velha, como ela sempre foi muito grande, muito rica, ela sempre recebeu muitos ataques. Mas os Hightowers sempre preferiram pela defesa, né, construindo vários muros e muralhas ao longo ali de Vila Velha para tentar evitar que eles fossem atacados ou saqueados. Eventualmente os Hightower optaram por se render aos Gardener, né, se submeter a eles por um acordo de casamento, né, no qual o rei Gardener casou com uma Hightower, né, e o Lord Hightower casou com uma Gardener, e eles se submeteram aos reis ali da Campina. E ficou tudo de boa, tudo numa paz. Mesmo quando chegou a invasão dos Ândalos, né? Vila Velha preferiu não lutar contra os Ândalos, assim como a maior parte da Campina, mas se rendeu a eles, aceitou eles. Com isso, eles conseguiram mais poderio até, porque os Ândalos tinham armas melhores, tinham navios melhores, e os Hightower conseguiram se apoderar, né, parte desse poder a partir dessa aliança. E eles foram uma das primeiras casas a se converter à fé dos Sete. Sim, a principal religião ali de Westeros foi trazida pelos Ândalos. E os Hightowers foram um dos primeiros a se converter, serviram de exemplo para várias outras casas nobres de Westeros. E não só isso, como eles resolveram construir e patrocinar o Septo Estrelado, que seria a sede da Fé dos Sete ali em Westeros, começou sendo também em Vila Velha, né? Eles patrocinaram e o Alto Septão vivia lá. Então, como eu falei, essa questão deles serem muito relacionados ao lema deles, né, de nós iluminamos o caminho, porque realmente culturalmente ali em Westeros eles sempre tiveram uma grande influência, né, pela cidadela, pela fé dos Sete, pelo comércio, né, que eles sempre trouxeram, pelos acordos diplomáticos, palavras difíceis, então eles sempre realmente seguiram aí esse lema deles. Isso é muito interessante. Inclusive também quando os Targaryen chegaram lá, né, para conquistar os Sete Reinos, o Lord Manfred Hightower foi perguntar pro Alto Septão se ele deveria, né, enfrentar também o Aegon Targaryen. O Septão, né, o Alto Septão, se trancou lá no Septo Estrelado por 7 dias e 7 noites. E até que voltou, né, depois de ter uma iluminação, e disse para o Lord Manfred que ele não deveria desafiar o Aegon. E então o Lord Manfred não vai junto, né, dos Gardener para a Batalha do Campo de Fogo, onde o Aegon iria liberar os 3 dragões de uma vez só, iria queimar todo mundo, e o rei Gardener, né, e toda a sua descendência iria acabar morrendo nessa batalha, o que acabou culminando na ascensão dos Tyrell como os lords protetores ali da Campina, e os Hightower acabaram ficando bem de boa. Quando o Aegon chega lá em Vila Velha para ver o que estava rolando, ele é extremamente bem recebido, né, quase num tapete vermelho, por assim dizer. Ele é ungido, né, rei dos Sete Reinos pelo Alto Septão lá em Vila Velha, e o próprio Aegon escolhe aquele momento para ser o primeiro dia de todo o seu reinado, né? Então os Hightower já se submeteram aos Targaryen da melhor forma possível. E dessa relação, ela iria ficar um pouco mais estreita lá em 25 depois da conquista, quando a gente já tá falando dos 2 filhos, né, do Aegon Conquistador, que seria o Aenys, que era o rei da época, né, o Aenys I, e o Maegor. O Maegor, ele queria se casar com a sua sobrinha recém-nascida, basicamente, né? Porque ele, né, queria estar ali naquela tradição valeriana dos Targaryens de se casar entre si, né? Mas isso fez a fé dos Sete ficar ultrajada, né? Já que eles meio que passaram pano pro fato do Aegon ser casado com as irmãs, mas eles queriam que essa tradição acabasse ali mesmo, porque para eles isso era abominável. Então o Lord Manfred Hightower consegue convencer o Maegor a casar com a própria filha dele, né? E isso tem aí a primeira união de casamento entre os Hightowers e também os Targaryen, né? Mas essa relação não ia durar tanto, porque lá em 39, depois da conquista, o Maegor rejeita sua esposa depois de vários anos, dizendo que ela era infértil e que não iria mais ficar com ele, porque ele era aí um dos herdeiros do trono, né? Ele estava aí na linha de sucessão, e ele também precisaria ter herdeiros, então ele não queria mais ter a Lady Hightower como esposa.
Isso, de novo, faz a fé do Sete ficar maluca, não querer que ele se divorcie, porque a fé não permite isso, o que acaba pressionando o Aenys a mandar o irmão para exílio, né? E mandar ele embora. O que o Maegor acaba fazendo, indo embora lá para Essos. Mas apesar de todo esse rebuliço, acaba que o Aenys, que não era lá um rei muito determinado, com muito... né, que não impunha muito respeito, mas ficou amalucado e resolveu casar o seu filho mais velho e herdeiro com a sua filha mais velha, lá em 41 depois da conquista. Mais uma vez isso faz a fé do Sete ficar completamente revoltada, porque era um absurdo ele estar querendo fazer isso. O Aenys meio que insiste nessa loucura de contrapor a fé, mas acaba gerando uma revolta, né, tanto em Porto Real quanto em outros lugares, porque o Septão abomina isso. Ele chega a escrever uma carta dizendo que o Aenys era um tirano, que ele era uma abominação, né, e também um usurpador do trono, e que ele não merecia reinar, o que leva aí a vários devotos da fé do Sete a começarem a pegarem armas mesmo contra os Targaryens. Lembrando que, se você lembra lá da 5ª temporada de GOT, você vai lembrar da fé militante, que é uma fé que a Cersei restitui o poder de usar armas. Na verdade, é um grupo, né, uma denominação, não sei como chamar, mas é um grupo que acredita na fé do Sete, mas que desde essa época eles estavam proibidos de pegarem armas, de se organizar militarmente, por assim dizer. E a Cersei devolve esse direito a eles, o que dá toda a treta, acaba se voltando contra a própria Cersei, né? Shame pra ela. Mas aqui eles ainda tinham esse direito e tinha 2 grupos principais militares da fé do Sete, que eram os pobres companheiros e os filhos do guerreiro. E eles ficam ensandecidos contra o Aenys, tanto que o rei acaba tendo que fugir para a Pedra do Dragão com a sua família. A fé do Sete, né, a fé militante, acaba tomando Porto Real, né, basicamente conquistando a cidade, e vários outros lords que também não curtiam muito o Aenys acabam também se revoltando contra ele e apoiando a fé. Bom, preso nessa situação que ele não sabia como sair, o rei Aenys vai ficando cada vez mais estressado e preocupado lá em Pedra do Dragão, até que em determinado momento ele meio que morre do nada. Alguns dizem que ele morreu por conta de todo esse estresse, outros dizem que ele foi envenenado. Teve uma situação em que os filhos dele estavam fazendo meio que um tour por Westeros nessa época, eles acabam ficando sitiados por membros aí dos pobres companheiros, isso faz com que o rei acabe falecendo de preocupação. Enfim, teorias à parte, o fato é que o rei Aenys morre, e isso faz com que o Maegor, que estava lá exilado durante 5 anos quase, voltasse para Westeros, né, reivindicando a coroa. Vale comentar que nessa época o Aenys tinha herdeiros, né, ele, né, não era pro Maegor ser o rei, mas o Maegor tinha essa personalidade de querer reinar, de querer o poder, de ser muito impositivo também, e ele tinha tanto a Blackfyre que o próprio Aenys deu para ele, sendo que essa espada deveria ficar com o herdeiro, e ele também ficava montado no Balerion, né, porque ele acabou conseguindo domar o dragão que era do pai deles, o Aegon Conquistador. Então o Maegor era um cara a ser temido mesmo, ele impunha uma certa projeção de poder. E quando ele volta ali para Pedra do Dragão e para Porto Real, ele e a mãe dele, a Visenya, uma das esposas do Aegon, inclusive, começam a desafiar qualquer um que dissesse que o Maegor não poderia reinar. Ele chega até a lutar num julgamento de 7, que é basicamente um julgamento por combate, né, igual o que o Tyrion acaba pedindo lá também na 4ª temporada, só que feito com 7 cavaleiros de cada lado. A gente vê em detalhes no livro do Duncan Egg, né, no Cavaleiro dos 7 Reinos, e é bem legal. Então os 7 de cada lado lutam e os deuses, né, decidem que quem sobreviver é o lado vencedor. No caso, o Maegor conseguiu lutar, né, contra os filhos do guerreiro, né, nesse julgamento de 7 de cada lado, e só o Maegor dos 14 combatentes acaba ficando vivo depois disso tudo. Ele acaba ficando mal, né, por conta do combate, ele leva uma pancada lá e acaba ficando desacordado por vários dias. E nesse momento, o restante dos filhos do guerreiro, que viram o Maegor vencer, vão para um septo, né, justamente para discutir se eles iriam aceitar o Maegor, já que os deuses, teoricamente, teriam feito ele vencer.
Eles ficam lá orando e discutindo até que o Maegor acorda, monta no Balerion, vai lá e queima um septo com todo mundo lá dentro. E a partir daí vai ser só caos. Os pobres companheiros, os filhos do guerreiro em várias regiões de Westeros vão se unir com lords para se levantar contra o Maegor, mas o Maegor e seus exércitos vão lutar contra todo mundo, vão criar um caos. Enquanto isso, né, o Alto Septão lá de Vila Velha, lá do Septo Estrelado, continuava incitando todo mundo a lutar contra o Maegor, dizendo que ele não deveria ser rei, que ele também era abominação. O Maegor tinha casado com outras esposas também, e ele falava que se o Maegor quisesse ser rei, ele teria que ir lá em Vila Velha para se submeter. Fato é que em determinado momento o Maegor vai junto com a sua mãe e seus dragões para a Vila Velha, esperando queimar a cidade, né, para ser bem sincero. Porém, quando eles chegam lá, eles encontram os portões da cidade abertos e o Alto Septão morto no seu próprio septo. Não só isso, como ele também encontra, né, todos os membros da fé militante que estavam ali em Vila Velha, basicamente presos e desarmados pelo próprio Lord Hightower, que tinha pego todo mundo e tinha, né, também mais uma vez subjugado a cidade em prol dos Targaryens, em vez de ver tudo sendo queimado, né. Inclusive o Maegor nesse momento ele dá a oportunidade, né, dos membros ali da fé militante ou irem para a patrulha da noite ou serem executados ali mesmo. Alguns escolhem a patrulha da noite, mas a maioria escolhe morrer pela fé do Sete mesmo. O único de todos esses membros aí da fé militante que acaba ficando vivo é o irmão do Lord Hightower. E a galera começa até a ter uma especulação de que teria sido ele que teria matado o Alto Septão, que era um cara jovem, né, que era um cara vigoroso, que não fazia sentido ele ter morrido bem na época que o Maegor estava chegando ali para a cidade, e a galera viu, né, o irmão, né, do Lord Hightower, né, que era o Lord Morgan Hightower, que era, né, um membro aí do alto escalão da fé militante, entrando e saindo do septo. Várias cartas foram trocadas durante a noite, né, do septo com a Torre Alta. Então teve vários esquemas que rolaram ali. Fato é que quando o Maegor chega na cidade, os Hightowers já meio que resolveram tudo e falaram: não, pode ficar de boa, a fé do Sete vai ficar bem pianinho. E posteriormente o Maegor acaba proibindo, né, a fé militante. Acabam tendo algumas outras revoltas, né, da fé dos pobres companheiros, né, dos filhos do guerreiro contra o Maegor e contra os Targaryens, mas, né, basicamente foi uma guerra vencida pelos Targaryens. Afinal eles tinham dragões e tinham aí o apoio de várias outras casas importantes de Westeros, né, então o Maegor continua reinando por algum tempo. Bom, e apesar do Maegor ter se sobressaído, né, durante essa treta toda, ele tinha o apelido de Maegor o Cruel, porque ele não era um cara muito fácil de lidar, não é mesmo? E ele continuou fazendo tretas, zoando a galera, inclusive as suas próprias esposas. Ele chegou a casar 6 vezes porque ele tinha um problema de infertilidade e ele queria casar com alguém que desse um herdeiro para ele. Até que, né, o Jaehaerys, né, que era um dos filhos do irmão do Maegor, do Aenys, chegou para reivindicar a coroa, né, sendo realmente o herdeiro legítimo, e os próprios Hightowers apoiaram Jaehaerys primeiro. Provavelmente isso é uma das coisas que fez os Hightowers serem próximos, né, dos Targaryens durante o período que se passa House of the Dragon, que começa no Conselho de 101 e que vai, né, pro reinado do Viserys I. E dá pra ver, né, que ali nessa época o Sir Otto Hightower e a Alicent Hightower eram membros importantes da corte. Mas como eu falei, eu não vou dar muitos spoilers aí sobre a vida deles, porque a gente vai ver isso aí na série. Bom, além, né, dos membros aí da Dança dos Dragões, que são Hightowers, são muito importantes, que a gente vai deixar de lado, depois, né, de todo o evento aí da dança, a gente teve alguns personagens, né, na história de Westeros que foram Hightowers e foram bem importantes. Um exemplo foi a Lady Samantha Hightower, que acabou se casando com o Loto Rogari. Era uma família de banqueiros falidos de Lys, e ela se casou com ele, né, eles eram falidos, mas isso fez com que ela se interessasse bastante por esse assunto de finanças, sendo que ela chegou a fundar, né, o Banco de Vila Velha, que é o único banco Westerosi, né, que funciona ali, né, nas Terras dos Sete Reinos, e que se parece bastante com o Banco de Ferro de Bravos. Então, né, é um banco bem forte que tem ali em Westeros, e a gente sabe logo pelo começo, né, da Guerra dos Tronos, que essa questão de finanças é bem importante. Eu tô reouvindo junto com a Milena os livros, né, e logo no começo, quando o Ned Stark chega ali em Porto Real, ele descobre que a coroa tem uma dívida de 6 milhões de dragões de ouro, com vários bancos, com o Lord Twin Lannister. Então essa questão de finanças é interessante nas Crônicas de Gelo e Fogo, e Vila Velha, por ser muito rico, tem um banco deles, olha só que chique.
Bom, durante a rebelião do Robert, os Hightower apoiaram os Tyrell, que ficaram fielmente ao lado, né, dos Targaryens contra os rebeldes. Vale comentar que os Tyrell tiveram uma participação bem idiota na guerra, que foi ficar sitiando ali Pedra do Dragão, se eu não me engano. Ou Ponta Tempestade, agora eu não lembro qual dos dois castelos eles sitiaram, acho que foi Ponta Tempestade, que era o Stannis que estava lá, e foi bem inútil esse cerco, por assim dizer. Mas enfim, os Hightowers apoiaram aí os seus suceranos, né? E nessa época tinha um membro bem importante aí da família Hightower, que era o Geralt Hightower, ou o Touro Branco, que era o Lorde Comandante da Guarda Real. Ele provavelmente sucedeu o Sir Duncan o Alto, né? Que é o Cavaleiro dos Sete Reinos, por assim dizer. E ele foi um membro muito importante aí da Guarda Real. Ele lutou, né, durante o evento contra a Irmandade da Mata do Rei, que é uma coisa que o Jaime Lannister sempre lembra. Ele lutou na guerra dos Reis das Nove Moedas, né? Foi o comandante das tropas do Trono de Ferro durante essa treta. Ele que aceitou o juramento para a Guarda Real do Sir Barristan Selmy. Então o Touro Branco foi um membro lendário aí da Guarda Real, muito importante, que encontrou seu fim defendendo a Torre da Alegria contra o Ned Stark e seus homens. Eles duelaram lá pro Ned tentar resgatar a Lyanna lá em Dorne, e ele faleceu pelas mãos de não sei quem, lutando contra o Ned ou quem mais estivesse lá. A série dá uma mexida, né? Ninguém sabe se vai acontecer daquele jeito mesmo, mas fato é que ele morreu defendendo a Torre da Alegria sob as ordens do Rhaegar Targaryen. Vale comentar também outra personagem que é citada, mas que é importante da casa Hightower, é a primeira esposa do Jorah Mormont. Na verdade eu não sei se é a primeira ou a segunda esposa, mas o Jorah era um cavaleiro, né, que lutou muito bem em um torneio e acabou pedindo a mão do Lord Hightower, né, que era a Alicene, se eu não me engano, a menina. Ela aceita se casar com ele, mas quando eles vão lá pra Ilha dos Ursos, ela acaba percebendo que a vida luxuosa acabou, né? Ela vivia em Vila Velha, uma das cidades mais ricas, mais luxuosas, daí vai viver lá numa ilhazinha úmida, com pouca riqueza. Ela começa a ficar muito triste, começa a exigir, né, mudanças ali do Jorah. Ele começa a tentar, né, gastar mais, deixar as coisas mais luxuosas, mas o dinheiro começa a acabar, tanto que ele tenta vender alguns caçadores ilegais que estavam ali na terra deles, ele tenta vender eles como escravos, o que faz com que ele seja preso, e o Ned Stark vai pra matar ele, né, pra executar ele. Daí o Jorah foge junto com ela. Quando eles chegam lá em Essos, o Jorah vira um mercenário e ela acaba virando uma concubina de um príncipe mercante lá de Pentos, não, de Lys também. Então assim, o Jorah foi deixado, tentou agradar a mulher, mas enfim, não era flor que se cheirasse, e acabou sozinho em Essos, proibido de voltar para Westeros, para casa dele, desonrou a família dele, tanto que o pai dele, né, que é o Lord Mormont lá da Patrulha da Noite, dá a espada do Jon, Garra Longa, pro Jon, mas ela era para ser do Jorah, né? Enfim, o Jorah acaba encontrando parte da sua redenção aí ao apoiar a Daenerys Targaryen, embora ele comece a fazer isso sendo um mercenário e um espião do Robert, né? Então, enfim, o Jorah tem que se decidir o que ele quer na vida. Pai que não aprende, pelo amor de Deus. Bom, vale comentar por fim que a casa Hightower é dita como uma das mais ricas aí de Westeros. Dizem que inclusive eles têm tanto dinheiro quanto os Lannisters. Eles também podem reunir mais vassalos, né? 3 vezes mais exércitos, né, do que qualquer outro vassalo ali dos Tyrell. Então eles são uma casa muito forte, muito poderosa. Eles têm uma espada de aço valeriano que se chama Vigilância. E eles são uma casa que levanta certas suspeitas, né? Porque é uma casa muito poderosa para ser só uma mera vassala, assim. É claro que eles sempre lucraram muito com isso, sempre se deram muito bem com isso. E quando eles resolveram tomar o poder, por assim dizer, né? Se envolvendo com os Targaryen, acabou não dando tão certo. Mas fato é que eles são uma casa que levanta muitas suspeitas, especialmente quando a gente fala da conspiração dos Maestres, que é uma teoria aí que diz que os Maestres teriam basicamente um plano para especialmente acabar com os dragões, porque os Maestres são meio que contra a magia. Apesar deles reconhecerem elas e ser uma linha de estudo, meio que existe um consenso dos Maestres que a magia não é boa, né? Então teria essa vontade secreta dos Maestres de acabar com a magia, de acabar com os dragões, e de certa forma os Hightower poderiam ser parte disso, né? Já que eles sempre financiaram aí a cidadela, né? Então, enfim,
Eles são uma casa muito interessante, particularmente fazendo vídeo sobre os Velaryon e sobre os Hightowers. Eu achei os Velaryon mais legais, eu achei que os Hightowers tinham mais coisas sobre eles, mais informações, mas não é uma casa tão cheia de personagens interessantes contra os Velaryon, por exemplo, mas fica aí a dúvida se eles vão aparecer mais aí nos outros livros das crônicas, mas são os personagens que têm aí seu papel importante na história de Westeros, especialmente durante a Dança dos Dragões, que a gente vai ver aí em House of the Dragon. Mas é isso, pessoal, deixem aí nos comentários o que vocês acham dos Hightowers, vocês gostam dele? Curtiram a Alicent? Curtiram o Otto Hightower? Vocês são dos verdes ou dos negros? Aqui a gente é mais dos negros, pelo menos eu, e tu? Também, mas você não gosta de ninguém dos negros. Do Corlys, que é meu favorito. Ah, não vou nem comentar. Mas enfim, então é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Durante esse período aí de House of the Dragon, a gente tá fazendo alguns testes. Então por enquanto vai sair vídeo na segunda, na sexta e live na quarta. Vamos ver como que isso vai rolar, como que vai acontecer. Mas de qualquer jeito, eu espero vocês aqui para um próximo vídeo sobre Game of Thrones, sobre House of the Dragon e sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. É isso, obrigado por assistirem, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.